Rede de Parcerias Mato Grosso do Sul. Conectando nosso estado ao futuro. Sabe uma coisa curiosa? A forma como uma família cuida das contas de casa pode explicar e muito como um país inteiro lida com o próprio dinheiro. É sério. Hoje a gente vai desvendar o que é a tal da dívida pública, mas com uma história bem simples, que todo mundo vai entender. Bora lá! Então, essa é a história do Carlos e da Rosa. E por mais que pareça estranho, a história deles é também a história da dívida pública. Fica por aqui que já já tudo vai fazer sentido. Bom, tudo começa num lugar especial para eles, claro, a casa onde eles construíram a vida juntos. Olha, quando eles se mudaram, a casa parecia um palácio. Gigante. Afinal, eram só os dois, né? Tinha espaço para tudo e mais um pouco. Só que o tempo passa, né? E com ele chegaram os filhos. E aí já sabe, vieram as lembrancinhas, os livros da escola, os presentes de aniversário. A casa foi se enchendo de coisas, mas principalmente se enchendo de vida. E aí, de repente, pronto. Cadê o espaço? Aquela casa que parecia enorme ficou pequena. E com essa bagunça gostosa da família crescendo, apareceu um problema bem real. Mudar de casa? Nem pensar. Eles adoravam o bairro, os vizinhos. Então, a solução tinha que ser outra. E essa solução, essa é mexer com o bolso da família. A ideia que eles tiveram foi genial. Vamos construir um segundo andar. Vários vizinhos já tinham feito isso. Só que, na hora de botar na ponta do lápis, a conta não fechava. O salário deles, sozinho, não ia dar conta da obra. Foi nesse momento que a Rosa virou e disse: "Peraí, e se a gente pegasse um empréstimo no banco?" Pronto. Com essa pergunta, uma porta se abriu. E aqui está o pulo do gato. Ao pegar esse empréstimo, o Carlos e a Rosa assumiram uma dívida. Simples assim. Isso quer dizer que todo mês ia ter uma conta nova para pagar, a parcela do empréstimo, uma despesa a mais no orçamento da família. Ok, agora segura essa história da família porque é aqui que a gente faz a ponte. Vamos entender como essa decisão de reformar a casa tem tudo a ver com a forma que um país inteiro lida com as suas finanças. Pois é, o que a reforma de uma casa tem a ver com o país inteiro, né? Pode não parecer, mas a lógica que o Carlos e a Rosa usaram é muito, mas muito parecida com o que os governos fazem. E é aí que entra o termo dívida pública. Pensa assim, às vezes o governo gasta mais dinheiro do que ele arrecada com impostos. Para fechar essa conta, para cobrir esse buraco, ele precisa pegar dinheiro emprestado, igualzinho o Carlos e a Rosa. Tá, mas o governo vai no banco pedir um empréstimo? Não exatamente. O que ele faz é vender uns documentos, chamados títulos públicos. Funciona assim. O governo precisa de dinheiro. Ele vende esses títulos para pessoas, empresas, investidores. Quem compra está, na prática, emprestando dinheiro para o governo. E, claro, o governo se compromete a pagar de volta lá na frente com juros. E esse ponto é super importante. Cada título que o governo vende hoje vira uma conta para pagar amanhã. É a mesma coisa da parcela do empréstimo do Carlos e da Rosa. Ou seja, o governo está usando hoje um dinheiro que ele ainda vai arrecadar no futuro. Mas então, ter dívida é ruim? Não necessariamente. Às vezes, é o que viabiliza um projeto gigante como, sei lá, construir uma estrada nova, um hospital. O problema, tanto para a família quanto para o país, nunca é a dívida em si, mas a falta de controle sobre ela. Vamos voltar para o Carlos e para a Rosa. Imagina se eles se enrolam com as parcelas do empréstimo. O que acontece? Começa a faltar dinheiro para outras coisas, tipo a escola das crianças, a feira. A dívida começa a abocanhar uma parte cada vez maior do dinheiro da família. Agora, pensa isso na escala de um país inteiro. É a mesmíssima coisa. Se a dívida pública sai do controle, o governo tem que pegar uma parte cada vez maior dos impostos só para pagar os juros da dívida. E o resultado? Sobra menos grana para investir no que realmente importa. Saúde, educação, segurança. O grande risco é esse: a dívida virar uma bola de neve. E aí ela não só aperta as contas de hoje, como também impede o país de investir no amanhã. Beleza. Se o risco é tão grande, fica a pergunta: não tem ninguém controlando isso? Não tem um limite? Tem sim. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o governo pode simplesmente sair vendendo títulos sem parar toda vez que precisar de dinheiro? Tipo, ligar a maquininha de fazer dívida? A resposta é não, não pode. Existem regras no jogo, sabe? Assim como o banco não dá um crédito infinito para uma família, existem leis que colocam um freio nos gastos do governo. Aqui no Brasil, por exemplo,
Essa trava está na nossa Constituição. É o Senado Federal que tem a tarefa de estabelecer os limites para a dívida pública. Funciona como um guardião para garantir que a conta não saia do controle. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a dívida pública não é um monstro, ela é uma ferramenta. Uma ferramenta que, se for bem usada, ajuda o país a crescer. Mas, como toda ferramenta poderosa, precisa ser usada com muito, mas muito cuidado e responsabilidade. E a gente termina com essa reflexão. A história do Carlos e da Rosa mostrou que fazer uma dívida pode ser o passo necessário para construir um futuro melhor para a família. Para um país, o dilema é o mesmo. A grande questão que fica é: como a gente, como sociedade, acompanha e garante que essa ferramenta seja sempre usada para construir o nosso futuro e não para colocar ele em risco,